ontem, foi ontem, antes de ontem, eu estava assistindo uma série, vou falar o stream, né? Estava vendo uma série, eu comecei a ver essa série e estava gostando muito. Essa série falava de uma pessoa que se apresentou como... Se apresentou não, começou a aparecer e começaram a chamar de Messias, né? Só que, tudo bem, essa pessoa lá aparecia no lugar, apareceu lá no... Ela nasceu na Palestina e foi criada em Israel. Então ela falava os dois idiomas, né? Era um homem, cabelo comprido e tal. E aí ele começou a pregar, né? Começou a pregar, as pessoas começaram a gostar, começaram a chamar de Messias. Então, no transcorrer da série, né? Esse primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, ótimo, essas mensagens muito boas, tal. E aí eu disse, poxa, essa série que eu precisava assistir, né? Prender, né? Fisgou logo, né? Só que aí tem um problema, que esse problema foi aparecer no quarto capítulo, né? Que aí me levou a estudar essa parte do capítulo 24 do livro dos Velhos. Assim, até ele surgia, aí começou o FBI, a CIA a perseguir ele, começaram a investigar para ver de onde ele vinha. Ele não tinha identidade, ele não tinha nada, ele era um sumido, né? Ele não tinha registro. Então, uma hora ele estava em Israel pregando, horas depois ele já estava nos Estados Unidos. Como é que ele conseguia fazer isso? Aí a CIA, né, na racionalidade dela, dizia que ele fretou um avião, um jato, e foi parar lá, tal, dando aquela explicação, né, bem racional mesmo, bem reptiliana. E aí ele aparece nos Estados Unidos e prega lá, e também lá ele consegue, ele faz um prodígio lá, né? Em Israel, antes de ir para os Estados Unidos, ele faz um prodígio de que o Estado Islâmico ia invadir uma cidade lá da Palestina, não foi nem Israel, foi na Palestina, e essa cidade, de repente, vem uma nuvem de areia, né? Uma tempestade de areia, e faz esse Estado Islâmico recuar e eles desistirem de invadir a cidade. Então eles associaram isso a esse cara que estava pregando, né, no momento. E aí depois ele vai para os Estados Unidos. Depois que ele vai para os Estados Unidos, ele faz outro prodígio lá. Tem um tornado numa cidadezinha, e nessa cidadezinha ele aparece assim no meio do tornado, ele em pé, o tornado rodando, ele lá em pé. E nisso ele conseguiu salvar uma menina que tinha fugido de casa, trouxe a menina sã e salva para os pais, tal, não sei o quê. Outro prodígio. Nisso a cidade ficou conhecida porque também destruiu todas as casas completamente. Só salvou a igreja da cidade. E a igreja que o pastor dessa igreja, que lá nos Estados Unidos, tem os pastores que pregam o catolicismo, né? Então, essa igreja é uma igreja católica, mas tinha pastor. Acho que é presbiteriana, né? Que lá realmente são chamados pastores, né? Aí, essa cidade toda é arrasada por esse tornado, só ficou intacta a igreja. E nesse momento, antes do tornado, esse pastor ele ia tocar fogo na igreja, ele tinha comprado gasolina, tocar fogo e tal. E aí a mulher dele pega ele em flagrante e ele desiste de tocar fogo. E ali surge tornado, papapá, surge esse Messias, papapá. Beleza, ó, a série, né? Muito boa. Aí chega no quarto capítulo, continuação da história, tem um cachorro, né, que ficou preso nos escombros de uma casa, e aí o pai com o menino foi lá tentar salvar o cachorro estava uivando de dor e tal. E nisso, o Messias, que estava numa das barracas lá na cidade, ouve também. E aí vai. Só que o menino e o pai chegam antes. O pai chega para matar o cachorro, né? Porque não tinha como salvar o cachorro, já estava sentindo dor e tal. Então, o que é que ele faz? Ele se prepara para matar o cachorro, né? E diz o menino, olha, não tem como salvar. Aí nisso chega o Messias. O que é que a gente espera? Né? E o Messias vai tirar o cachorro do escombro e vai salvar a vida do cachorro. O Messias pega a arma, pá, dá um tiro na cabeça do cachorro na frente do menino. Eu achei assim, poxa, que é isso? O que é isso? Ele tirou a arma e pá. Aí disse pro menino assim, não tinha como salvar ele. Aí eu pensei assim, poxa,
Isso não tem nada a ver com o que a gente entende de espiritualidade, de salvação, tal. Que mensagem ele passou para o menino, né? Se alguém está em dor, está enfermo, vamos acabar logo de eliminar, né? Foi essa mensagem que a série passou, né? E na sequência ele aparece de novo lá na fronteira de Israel com a Palestina, num grupo que ele tinha arrastado para o deserto. E lá tem um cara que apanhou por ele, de um policial, apanhou por ele, sofreu, mas não denunciou ninguém e tal. E quando ele chega com aquele tapetinho enrolado, aquele tapetinho que os árabes botam no chão para rezar. Só que aí quando o menino abre, tem uma arma dentro do tapetinho. Aí disse assim, essa série não dá para mim. Desisti da série no 4º capítulo. Né? Aí eu fui ver, pesquisar, eu disse assim, isso aí tem a ver com o capítulo 24 do livro dos Médiuns, né? O que é que diz lá? Diz o seguinte, fala da identidade dos espíritos, né? Fala da identidade dos espíritos, porque os espíritos ele podem se apresentar como ele quiser. Como a gente pode dizer, eu sou João, eu sou José, eu posso dizer que eu sou, não posso? E alguém se alguém vir me perguntar, e qual é a sua identidade? Eu vou me sentir ofendido. Então, é das coisas que a gente não deve fazer quando o espírito aparece, é pedir para ele se identificar. Isso é uma grosseria. Tanto para a pessoa física, né? Linney se apresenta e diz, eu sou Linney. Eu disse assim, sim, como é que você pode provar que você é Linney? Isso é uma grosseria. É a mesma coisa que a gente faria se a gente fizer isso com o espírito, né? Pedir... então, você é um astrônomo, então resolva essa questão aqui de astronomia, ou você é um matemático e tal, para eu saber que você é você. Isso é uma grosseria sem fim, né? Isso não se deve se fazer. Então, como é que a gente vai, então, identificar o espírito para ver se ele é um espírito bom ou espírito ruim? É o que fala o capítulo 24 do livro dos Médiuns. Como é que a gente vai fazer essa abordagem sem ser grosseiro, né? A gente vai conversar, né? A gente vai conversar. E ao longo da conversa, o que é que vai acontecer? Se for um espírito baixa instrução, baixo desenvolvimento, ele vai se identificar logo, vai falar absurdo, vai falar muitas abobrinhas, né? E a gente vai ver logo que não é espírito evoluído. Exatamente. Mas se ele for um espírito instruído e tiver baixa moral, como é que a gente identifica isso? Né? Ele pode ser um espírito instruído, mas tem uma moral baixa, né? Então, se ele for um espírito instruído, o que é que ele vai falar? Ele vai saber falar da Bíblia, ele vai saber falar do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, vai saber falar de Deus, vai saber falar de Jesus, ele vai ter muitas coisas na ponta da língua, porque ele é um espírito instruído, né? Então, como é que a gente vai identificar? Porque a mentira, ela não consegue ser verdade o tempo todo, né? A mentira, ela vai até um certo ponto, por isso que tem esse ditado, a mentira tem pernas curtas. Tem pernas curtas, mas vai longe, né? Mas vai longe por quê? Porque a gente permite que vá longe, né? Por exemplo, surge um espírito instruído, com baixa moral, e aí o médium, incorporado no médium, só que o médium está fascinado pelo espírito, porque o médium deixou a vibração dele baixar, então permitiu que esse espírito de baixa moral incorporasse nele. Apesar de ele ser instruído, ele tinha baixa moral, baixa vibração. E isso, o orar e vigiar, né? Que Jesus falava. Então, não, obrigado por enquanto. Então, ele permitiu que esse espírito de baixa moral incorporasse nele. E aí se apresentasse como, por exemplo, um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, sei lá, um espírito que já está com a moral lá em cima, né? Que nem sempre o espírito que tem a moral alta tem a obrigação de ter instrução alta. Às vezes pode ser o contrário. Às vezes ele pode ser um espírito elevado, espírito de luz, com a moral lá em cima, mas a instrução não é muita coisa. Então, o que importa é o quê? A mensagem, né? O que é que ele está passando? É a mensagem que importa. Não importa se ele fala bem, se ele tem erros de português, se ele... Obrigado. Ela ofereceu, mas eu não fiz.
ou acaba aceitando. Então, nesse caso aí, a moral, ela se torna mais importante do que a instrução, porque a instrução a gente adquire, né? Adquire tranquilamente. Se você começar a estudar, você adquire intelecto, né? Vai estudando, acabou que você adquire intelecto. E a moral? É fácil largar vícios, é fácil largar manias, é fácil largar coisas que você já vem fazendo, às vezes, há várias encarnações, repetindo os mesmos erros. Será que é fácil largar isso assim de uma hora para outra? Né? É difícil, né? Quer dizer, é difícil porque a gente resiste, a gente é resistente a mudar certos hábitos da gente, né? Então, nesse caso daí, a gente vai identificar o Espírito pela mensagem, porque ele vai começar a falar de Deus, vai falar de Jesus, tem um que nem consegue falar de Deus. Quando vai falar de Deus, ele muda o assunto, porque ele fica assim, tanta raiva da palavra Deus, ou Jesus, que ele acaba desviando e mudando de assunto, né? Bom dia. Bom dia. Oi. Dona Lúcia. Então, ele acaba desistindo de falar de Deus e muda assim, vai falando de um assunto parecido, mas já esqueceu a palavra Deus, porque nele dá tanta raiva falar Deus, que ele muda de assunto. Então, aí, se o médium não estiver fascinado, se as pessoas tiverem isso, que estão na plateia estiver instruída, vai perceber esse deslize desse espírito de baixa evolução, né? Vai perceber. Muita gente não percebe porque muita gente não estuda, não se instrui. Está na mesma faixa vibratória. Ou está na mesma faixa vibratória do espírito que apareceu, né? E aí o que acontece? Ele vai continuar falando, mas tem uma hora que ele, além de ele não falar certas palavras, ele vai começar a distorcer o evangelho. Ele vai começar a contornar algumas palavras que Jesus falou, ele vai dar uma outra conotação, né? Do tipo que, inclusive a gente encontra na Bíblia essa distorção, quando no livro dos Reis, quando é permitido ao povo de Israel eliminar crianças, animais, homens, mulheres, tudo naquela vida, porque são infiéis. E foi permitido por Deus isso. Quer dizer, essa distorção, com certeza, não vem do espírito elevado, porque a gente sabe que a Bíblia tem partes originais e partes que foram acrescentadas, né? Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque pode gerar polêmica, né? O livro dos Reis me assustou. Eu já li a Bíblia toda. Eu li a Bíblia toda, até o final. Eu li numa época de minha vida que eu estava precisando e tinha tempo. E tinha tempo, né? Aí eu li a Bíblia toda e essa parte de Reis aí me chocava as coisas. Tudo era permitido ao povo de Israel fazer com os outros povos que eram os infiéis. E isso bate com o quê? Com o livro dos Espíritos, com o ensinamento espírita, aliás, que diz que todos nós somos irmãos. Então não existe os filhos de Deus e os infiéis. Todos são filhos de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus. Não existe aquela distinção. Aí, claro, nessa época eu fui pesquisar, na época que eu li a Bíblia, eu fui pesquisar e tal. E cheguei a um texto que falava o seguinte, que o povo de Israel naquela época foi considerado os eleitos, não era porque eles eram as melhores pessoas que tinha na terra. Jesus não apareceu lá também porque eles eram os melhores povos que tinha na terra. Era ao contrário, eles eram os mais teimosos, os mais rancorosos, os mais vingativos, eram as piores, né, encarnações que tinha ali naquele momento. Então, por onde que os espíritos elevados sempre adoram começar os trabalhos? Pelos mais difíceis. Eles gostam de pegar aqueles seres que estão bem desvirtuados. Para eles é uma glória quando eles conseguem trazer esse espírito para a luz, né? Bom, então, nessa história daí, do capítulo 24, ele fala disso, que para a gente identificar, a gente precisa prestar atenção não no que na forma como o espírito está falando, não em qual médium está falando, que muita gente vai para um centro espírita e procura saber o seguinte:
aquele médium, ele escreveu quantos livros, ele psicografou quantos livros, ele incorpora quantos espíritos, né? A depender da quantidade, a depender da quantidade dos prodígios que ele faz, então ele é permitido a ser ouvido por mim, né? Porque eu sou um espírito elevado, eu não vou ouvir um espírito inferior a mim. Muita gente que frequenta o centro espírita frequenta nesse sentido, entendeu? Muita gente faz isso. Analisa o médium, analisa como o médium fala, porque muitas vezes passista também. Aí o que é que acontece? O espírito é instruído e elevado, mas o médium não é instruído. Então o que é que o espírito faz? O espírito ele usa o arcabouço mental do médium para poder falar. Ele não vai criar palavras que o médium não conhece, né? Antigamente até podia, porque antigamente era incorporação. Hoje em dia é canalização. As canalizações, o espírito se acopla ao médium. O médium, ele continua consciente, né? Ele está ali, mas ele está ouvindo tudo o que o espírito está falando. Inclusive, ele pode interferir no que o espírito fala. Ele pode fazer isso. Ele tem autorização para isso, certo? E muitas vezes, se o médium não tem esse arcabouço mental, ou seja, essa instrução, o que é que ele vai fazer? Ele não vai conseguir interpretar o que o espírito fala, ou vai falar tudo errado também, né? Ele pode não falar, passar por cima dessa parte que ele não entendeu, como ele pode fazer uma interpretação errada e falar, né? Aí quem vai estar falando aí? Vai ser o espírito elevado? Não, vai ser o médium que não estudou, aquele médium preguiçoso, aquele médium que não gosta de ler, de estudar. Aí vai falar tudo errado, e aí quem tiver na plateia vai dizer, isso daí é um espírito do mal que está falando, não é um espírito elevado, e muitas vezes não é. Muitas vezes os espíritos da casa, os espíritos que protegem a casa, muitas vezes por exemplo, nesse caso que eu dei o exemplo, ele permite que o espírito de baixa moral canalize com o médium, até para testar o médium, né? Até para o médium ver que ele não está bem. Não, ele perceber que ele não está bem, porque alguém depois vai dar um toque para esse médium, né? Vai dizer, olha, irmão, você falou certas coisas não bate com o evangelho, tal. Olhe bem o que está acontecendo na sua vida, tal. E aí pode ser um crescimento para esse médium, né? Se ele estiver realmente disposto a ouvir. Se ele estiver disposto a ouvir. Muitas vezes acontece também o seguinte, dentro desse, eu estou falando ainda dentro desse capítulo 24 do livro dos médiuns, que é da identidade dos espíritos, né? Muitas vezes, esse espírito de baixa moral é permitido a incorporar no médium. Muitas vezes, esse médium, o conhecimento dele e a elevação moral desse médium está muito superior a esse espírito que ele permitiu, porque a gente imagina o seguinte, se eu tenho uma moral elevada, se eu tenho uma vibração elevada, eu só vou incorporar espíritos da luz, né? Tem médium que tem esse pensamento. E não é bem assim, né? Muitas vezes o médium ele tem uma moral elevada, ele tem um conhecimento elevado, só que ele incorpora o médium, um espírito de baixa moral, né? Por que acontece isso? Porque muitas vezes esse espírito, nesse momento, ele vai acabar aprendendo com o médium. Ele vai se instruir com o médium. Ele pode sair ali daquela casa dizendo assim, eu preciso mudar, eu não posso mais ser assim, eu tenho que caminhar para a luz, né? Isso que eu estou vivendo não serve mais. Eu descobri agora que tem coisas melhores para eu seguir, né? Então tem toda essa... Então, esse capítulo, livro dos médiuns, você vê que ele foi separado no livro dos médiuns, porque é mais direcionado para os médiuns do que para o público em geral, né? Os médiuns pode ser o público, lá no Renascente vai ser público, né? Mas ele foi mais direcionado para os médiuns, porque tem esse problema dentro das casas espíritas. Não é a casa espírita em si, é um outro médium, né, que às vezes interpreta errado muitas coisas que leu, né? Interpreta errado muitas coisas que leu, porque assim, você lê o livro dos espíritos todo, você tem o livro dos espíritos todo dentro da cabeça, Cores Salteado, você tem o livro dos médios, tem a Gênese, você tem não sei o quê, os 5 livros você tem dentro da cabeça, né? Não, preste atenção. Tem tudo decorado, olha só.
tem decorado tudo dentro da cabeça. Mas você não fez a reforma íntima. Você não fez a reforma íntima. Aí, aquela leitura que você fez tem camadas para ser interpretada, né? Camadas e camadas. Várias camadas para ser interpretada. Você vai interpretar na camada em que você se encontra, né? É o mesmo que você dar um livro de texto e imagem, né? Figurinhas, para uma criança de 5 anos, ela vai entender o livro pelas imagens, pela figurinha. Já uma criança de 8 anos vai entender pelo texto e pela figurinha. Já um adolescente vai entender o texto, vai entender o livro pelo texto, entendeu? Então, são várias camadas de interpretação. E Deus não vai entender de forma alguma. Não vai entender. Não vai entender de jeito nenhum. Ou se recusar a entender. Tem isso também. Claro, tudo bem. Se você não entendeu, tudo bem. Né? Mas você não pode contestar. Você não pode contestar, por exemplo, assim. Eu falei em outra palestra aqui que nós estamos no mesmo... Todo mundo diz, nós estamos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar, em barcos diferentes. Cada um, né, navegando a sua maré, o seu oceano. Né? Cada um está fazendo isso individualmente. Né? Então, se eu remo de um jeito, eu não posso chegar para o irmão e dizer, você está remando errado. O nível de remada dele é aquele. O que, é que a gente pode fazer, no máximo? Orientar, ó, irmão, esse não é o melhor jeito de você conduzir o barco. Tem esse jeito aqui. Mas não é assim, você impor. Tem muitos médios, muitos líderes de casa espírita que fazem isso. É impor a quem chega, impor aos espíritos, inclusive aos espíritos, como ele deve proceder. Né? Acontece isso. Alguns casos que eu já li, atualmente já ouvi de histórias, tem, principalmente líder de casas espíritas, eles se acham assim, como é que diz assim? Ele não quer ser combatido, não é combatido, ele não quer ser corrigido. Ele é incontestável, né? Ele é incontestável. O que ele diz é lei e acabou. Se você falar alguma coisa, ele vem com patadas e pau. E muitas vezes a pessoa que está ali ouve, acha que está vindo do espírito, mas espíritos de luz não dá patada em ninguém. Um espírito de luz, outra coisa que pode prestar atenção, é que ele nunca vai lhe corrigir com grosseria. O espírito de luz nunca vai ser grosseiro. Então já é um diferencial. Ele nunca vai lhe corrigir dizendo que você fez no seu mesmo na exortação, que a exortação é uma maneira dos espíritos, eles falarem, passarem a mensagem de uma forma mais, como eu disse assim, incisiva. O espírito pode ser passada a mensagem desse jeito, como exortação. E aí ele vai pá, mas você presta atenção, ele não foi grosseiro, ele foi enfático. Né? Existe grosseria e existe ser enfático, que é bem diferente. Né? Então, a gente tem que prestar tudo isso aí, ó, ver se não cabe dentro do capítulo 24 da Identidade dos Espíritos Livres dos Médiuns, né? E olha quantas coisas cabe dentro desse capítulo, né? Quantas coisas a gente pode retirar de conhecimento daí. Agora, a gente tem que querer, né, estar aberto a novas interpretações, filtrar, né, também, que a gente tem que filtrar muita coisa que a gente ouve, não é porque ele incorpora não sei quantos espíritos, ele psicografou não sei quantos livros, que eu não vou filtrar. Ele é um humano, humano que está no esquecimento. Ele é um ser humano que está no esquecimento. Ele pode ser um espírito elevado, aquela pessoa pode ser um espírito elevado, mas está no esquecimento. Né? Se está no esquecimento, muita coisa ele vai ter que relembrar aos poucos ao longo da vida. Então, muita coisa ele pode errar. É humano. Humano é permitido errar, não é? Então, o que é que a gente tem que fazer nesse caso? Se a gente confia, por exemplo, eu já passei a confiar no médium, naquele médium, ele diz as coisas certas, mas é tudo que ele diz que é lei? Não, eu tenho que filtrar, porque eu tenho que ter a minha interpretação também, né? Eu tenho que ter formar o meu arcabouço mental. Eu não posso só ser um repetidor do que eu ouvi falar, né? Eu tenho que ter meu arcabouço.
Eu ouvi aqui, por exemplo, eu estou falando aqui hoje para vocês, né? Me deram essa oportunidade, obrigado a vocês. Mas muitas coisas aqui vão ser completadas com o quê? Com pesquisa, com estudo de cada um, né? E aí vai chegar-se uma conclusão. Ele falou uma coisa certa, ele falou alguma coisa errada. O que é que ele deixou de falar que eu posso acrescentar ao meu conhecimento, né? Então, tem essa parte, o trabalho de cada um que tem que fazer com si mesmo, consigo, né? Cada um tem que fazer o próprio, formar o próprio conhecimento, né? Porque muita gente vai, eu ouvi falar que fulano tal disse que não sei o que, mas lá e pronto, morreu ali o conhecimento. O conhecimento não foi adiante. E não pode ser assim, não é? E ao mesmo tempo a gente quer que os extraterrestres cheguem. Se a gente não consegue lidar com pessoas iguais a gente, que só muda a cor, imagine se a gente vai conseguir lidar com seres que rasteiram, seres que parecem uns gatos, seres que parecem umas aves. Imagine se a gente vai conseguir seres que parecem uma vassoura. Tem seres que parecem uma vassoura. Como é que a gente vai conseguir lidar com isso se a gente não consegue lidar com pessoas exatamente igual a gente, que só muda a cor da pele? A gente acha sempre que tem tempo, né? A gente acha que está com tempo, né? O que eu não consegui fazer nessa encarnação, eu vou fazer na próxima, né? Inclusive, eu já falei aqui, eu vou deixar, né? Falei, olha uma coisa errada que eu falei, olha me corrigindo, eu dizendo que vou deixar para a próxima encarnação essa parte musical, né? Minha. Eu não falei isso, né? Será que eu vou conseguir na próxima encarnação desenvolver essa parte musical? Porque assim, a gente acha que sempre tem tempo, então a gente vai adiando. Se eu vou viver para sempre, então na próxima encarnação eu faço, né? Mas não é bem assim, nós estamos no momento, estamos num planeta em que o planeta mesmo está evoluindo, ele já está vibrando na quinta dimensão. Nós ainda estamos sendo permitidos a estar aqui, porque pela nossa vibração, ou seja, a maioria de nós, não era mais para a gente estar aqui, já era para a gente ter desintegrado faz tempo. Mas pela permissão da espiritualidade maior, é permitido que a gente ainda leve um tempo aqui para ver se a gente consegue chegar ao nível que o planeta já está, né? Que é a quinta dimensão. Então, a gente está tendo esse tempo para isso. Mas depois disso, já foi. A gente não vai mais ficar aqui, não. Você vai ser de acordo, você vai para onde você escolheu estar. Por exemplo, se você gosta de beber muito, você vai para um planeta onde você vai ter pessoas que gostam de beber muito. Se você gosta de fumar, se você gosta de fazer muito sexo, se você gosta disso, de falar mal dos outros, tal, você vai exatamente para onde você gosta de estar. Não vai ser assim uma punição. Por exemplo, fala muito de planeta primitivo, mas tem primitivo de vários níveis. Tem primitivo... Não, Deus não castiga. Também não castiga, também não premia. Não. Exatamente. Isso. Só que aí, como o planeta está passando por uma transição para em regeneração, né, que ele leva um tempo em regeneração, depois vai se tornar regenerado, depois vai passar a parte em que ele vai ser um planeta ditoso, né, que ele já passa direto de regenerado para ditoso, não tem esse processo de transição, é direto, porque não precisa, o espírito já está com as lembranças todas, já sabe tudo, então não precisa esse tempo de transição. Agora, a parte mais difícil é a parte que a gente está vivendo, que é sair no planeta de prova e expiação, que é para um planeta regenerado. Então tem que ter esse período de transição, porque senão a gente não consegue, né? Se passasse de planeta de prova e expiação para regenerado diretamente, acho que nós todos aqui não ia conseguir passar isso. A gente simplesmente ia ser vazado do planeta. A gente ia ter que vazar. Essas crianças, elas não estão ainda com aquelas camadas que a gente vai botando em cima. Então está livre ainda, o espírito livre. E ela está fazendo o que a gente deveria fazer, que é cocriar, né? Cocriar a realidade dela. Nós somos criadores da nossa realidade, que junta com a realidade de outras pessoas e cria uma realidade básica, né? Bom, ela está cocriando, ela está, como é que diz assim, assumindo que ela é um indivíduo diferente dos pais, ela, né?
Então, ela está sendo tudo que a gente já deveria ter aprendido a ser. Né? Com 3 anos de idade, ela está aprendendo. Ela já sabe, já nasceu sabendo. O que a gente ainda está tentando aprender. E o universo nos dá o que a gente pede. O universo nos dá o que a gente pede. Por exemplo, eu estou sofrendo minha dor na perna. Então, eu vou me concentrar só em minha dor na perna. Aí eu estou emanando esse pensamento. Estou criando uma energia, né, que vai para o universo, dizendo, ó, dor na perna, dor na perna. Aí o universo, então você quer mais dor na perna? Você está pedindo isso. Tome mais dor na perna. Tome mais dor na perna. E a perna só faz piorar. Agora, se eu já começo a cocriar minha realidade de que a perna ficou boa, eu já começo a me ver com a perna consertada, que não tem mais dor e tal, o universo tem, aquilo ali você não quer mais não, você quer isso agora. Que não basta dizer o que você não quer, você tem que dizer o que você quer. É assim que funciona o universo. Você dizer, eu não quero sentir dor na perna. Não, o universo vai entender que você quer sentir dor na perna, você criou esse pensamento. Mas você dizer, eu quero ter uma perna sarada. O universo vai dizer, o universo que eu estou falando é Deus, certo? Universo, Deus, pode dizer, é a mesma coisa. Você quer uma perna boa. Então, vamos trabalhar para você ter uma perna boa. Eu vou direcionar para o especialista tal, que vai avaliar a sua perna, você vai tomar remédio tal, e você vai ficar com essa perna boa que você está cocriando. Pronto, é assim que se muda a nossa realidade. Agora, se eu me fixo no que é ruim, eu vou ter mais daquilo. Né? Reclamar é o quê? Clamar 2 vezes, né? Então, estou pedindo mais daquilo. Venha mais, venha mais. E aí, vira um círculo, em vez de ser virtuoso, vira um círculo vicioso. Não é? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão gostei para que o YouTube possa indicar esse vídeo para mais pessoas. Por enquanto é só. Tchau.